Bom, pessoal, enquanto os conflitos entre árabes e judeus na região da Palestina começavam a crescer, né, começavam a se tornar cada vez mais tensos, os países do entorno, né, se organizavam do ponto de vista político, né, e iam produzindo os seus líderes. Né? Entre eles vai se destacar bastante o líder do Egito, Gamal Abdel Nasser, que lidera e derruba, lidera um levante, né, que vai derrubar a monarquia egípcia, que a partir daí vai se transformar em uma república. E Gamal Nasser vai se transformar em um dos grandes líderes políticos do Oriente Médio, ao lado do Davi Ben-Gurion, que é o primeiro-ministro israelense. Então aparece aí do lado esquerdo de vocês Gamal Nasser, presidente egípcio, e Davi Ben-Gurion, que vão ser dois caras, inclusive, que vão liderar aí, vão protagonizar, na verdade, vão ser protagonistas nesse papel de liderança envolvendo esses dois países tão importante já, né? No caso Israel recém-criado, porém já tão importante dentro da região, ok? Bom, em 1955 vai acontecer a assinatura do Pacto de Bagdá. Esse Pacto de Bagdá ele vai ser importante porque a gente já está no contexto da Guerra Fria, né, o contexto do mundo bipolar consolidado, e Iraque, Turquia, Paquistão, Irã e Reino Unido, né, vão orquestrar a assinatura desse pacto. É claro que vai haver uma forte influência dos Estados Unidos aí, que na verdade é um pacto de militarização, né, no sentido de afastar a União Soviética desses países. Certo? Então, é uma grande vitória ocidental e, mais especificamente, uma grande vitória estadunidense, tá? Quando acontece a assinatura do Pacto de Bagdá, né? Que vai significar um afastamento da União Soviética, né, nessa região. Portanto, os Estados Unidos e o Ocidente vão ter muito mais influência no Oriente Médio do que efetivamente a União Soviética. Certo? Vai ser construída uma influência soviética muito forte na Síria, tá certo? E vai ter desdobramentos, inclusive, no conflito atual, tá? Mas a grande maioria dos países do Oriente Médio vão se associar a países ocidentais, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. Em 1956, Gamal Nasser, que agora é o presidente do Egito, ele anuncia a nacionalização do Canal de Suez. A gente já viu isso quando eu estava falando lá de transporte. Eu fiz um vídeo específico para falar do Canal de Suez e a gente disse que ele era operado, né? A operação do Canal de Suez era internacionalizada e, a partir de 1946, acontece a nacionalização do canal e todos os lucros, todos os dividendos da passagem ali do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo e vice-versa, passam a ir para o Egito, que fica, obviamente, também responsável pelas obras, responsável por ampliações, responsável pela segurança do canal. Mas é uma grande vitória estratégica de Gamal Nasser, uma vez que o Egito passa a controlar uma das passagens marítimas mais importantes do mundo. Okay? Em 1959 vai surgir aí uma outra liderança, que é Yasser Arafat. Ele vai liderar a criação do grupo Al-Fatah e o movimento palestino lança a ofensiva militar contra Israel. Na verdade, vai ser uma espécie de guerrilha, liderada pelo Yasser Arafat. É a primeira organização militar ou paramilitar árabe-palestina que vai lançar oficialmente uma ofensiva contra Israel, uma ofensiva organizada, e com identidade também. É o grupo Al-Fatah liderado por Yasser Arafat que está reagindo militarmente contra o Estado de Israel. Tá certo? E Yasser Arafat vai se transformar numa grande liderança daqui a pouco. Tá?
Em 1960, vai haver um fato importante na região, e na verdade transcende ali os limites da região, que é a fundação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Reparem como essa questão envolvendo o petróleo é recente, né? Como eu falei para vocês, só em 1960 vai ser criada a OPEP. A gente também já falou sobre isso durante as nossas aulas de recursos energéticos. Então, dos membros fundadores, a gente vai ter a Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, todos do Oriente Médio, e a Venezuela, que vai ser o único país aqui que não é da região. O fato de esses países formarem a OPEP vai dar um peso, né, geopolítico grande, né, a esses países, usando como vetor de integração a principal fonte de matéria-prima e o principal combustível da indústria na época e até hoje, né, que é o petróleo, certo? Então isso vai dar peso, isso vai dar força para esses países árabes sentarem-se à mesa e negociarem com as grandes potências ocidentais. Em 1964, vai ser criada a chamada OLP, que é uma espécie de evolução aqui do Al-Fatah. A OLP vai ser a Organização para a Libertação da Palestina. E vai acontecer também no mesmo ano a primeira cúpula da Liga Árabe. Lembra a Liga Árabe que foi fundada lá em 1945? Reparem como é que vai demorar para que aconteça efetivamente uma reunião de cúpula desses países. É um processo lento, exatamente porque os países estão em processo de organização, de definição de lideranças, organização política e social, a organização de alianças. Então, em 1964 vai acontecer a primeira cúpula da Liga Árabe, e juntamente com a criação da Organização para a Libertação da Palestina. É importante dizer que a Liga Árabe vai apoiar os árabes palestinos, pelo menos no discurso, pelo menos na retórica, e vai apoiar a OLP e a sua causa, no sentido de expulsar Israel ou expulsar os judeus como comandantes de um Estado na região. Tá certo? Isso vai fervilhar com o tabuleiro geopolítico da região. Tudo bem? Bom, em 1967, como a gente já mostrou no mapa no vídeo anterior, vai acontecer a Guerra dos 6 Dias, onde Israel avança sobre territórios da Síria, da Cisjordânia e do Egito. E em 1973 vai acontecer um outro conflito importante, que é a reação dos árabes. Demora um pouco, né? Israel, em 6 dias, consegue ocupar todos os territórios, né, que eu acabei de citar. Em 1973, os árabes vão aproveitar um feriado, né, judaico para atacar. Eles até conseguem alguns avanços. O exército egípcio consegue avançar cerca de 15 quilômetros, se não me engano, na península do Sinai, mas rapidamente o exército israelense consegue se reorganizar e estabilizar o conflito. Ele vai ser simbólico, porque ele vai ser bem inesperado, mas ele não vai produzir nenhuma mudança significativa no mapa. Eu queria dar uma paradinha aqui para fazer algumas sugestões para vocês. Existem alguns filmes e algumas séries do Netflix que mostram que são interessantes para a gente, para enriquecer esse conteúdo nosso do Oriente Médio. Então, primeiro, eu queria sugerir uma série que é muito bacana, que se chama O Espião. Conta a história real de um espião israelense que atuava na Síria, é o Eli Cohen. Esse cara ele vai atuar durante muito tempo como espião israelense dentro do país, Síria, apoiado pelo governo israelense. Então, essa questão da espionagem sempre vai ser muito presente no conflito. Então, sugiro bastante. A série é bem legal, chama-se O Espião. E vai haver também um filme que eu não gosto tanto quanto a série. Achei que o filme viaja um pouco, não é tão bem feito. É também da Netflix, chama O Anjo do Mossad. Conta a história de um agente duplo, na verdade. Um cara que vai ser espião tanto do lado árabe quanto do lado judaico. Eu não gostei muito da justificativa que deram para que ele fosse um agente duplo. Assistindo o filme vocês vão entender,
Tá? Mas, de qualquer maneira, apesar de não ser uma obra-prima, o filme ele mostra como era exatamente essa. Mostra também, além da série que eu indiquei, O Espião, mostra como era essa relação de espionagem entre os países. Tudo bem? Então assistam para realmente enriquecer esse conteúdo que a gente está vendo aqui, vale a pena.